capítulo 13, verso 1 até o verso 4, nos diz o seguinte: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha, o que diz aí, enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Verso 3: ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, preste atenção nisso, pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Até aqui. Senhor, nós queremos por mais o privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. E nós possamos, Senhor, ter entendimento vindo do Teu Espírito acerca daquilo que é a Tua santa vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de eu entrar no foco principal daquilo que eu quero falar com vocês, eu quero só entender o contexto de Gênesis 12. Em Gênesis 12, a partir ali do verso 10, vamos ler Gênesis 12, vamos voltar um pouquinho, Gênesis 12, 10, vamos ler até o verso 20. Gênesis 12, verso 10, nós vamos ler até o verso 20, diz o seguinte: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem, sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Verso 17. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partissem com sua mulher e com tudo o que possuía. Amém. Começo de Gênesis 12, Abraão tem uma promessa, aonde ele seria abençoado numa terra. E ele iria para aquela terra. Ele iria ser uma pessoa muito abençoada, ele teria uma geração abençoada. Mas ele chega naquela terra, quando ele põe os pés ali, uma crise se instala naquela terra. E Abraão decide sair dali e ir para o Egito. Abraão deixa a
terra prometida e vai para o Egito. Ele deixa Canaã, a terra prometida, e vai para o Egito. E durante o período de fome, ele vai para o Egito. O Egito, quando nós falamos em Egito, o que remete para nós? O Egito, muitas vezes, remete para nós a imagem do mundo, não é isso? O que é o mundo? Nós vivemos no mundo. Não falo este mundo em que nós vivemos, mas eu falo muitas vezes o mundo, a maneira velha de viver, os costumes desse século, a maneira vã de se viver. Então Abraão deixa a terra prometida e vai para o Egito. Então Abraão, para ele sair de Canaã, para ele partir de Canaã, ele tem que descer para o Egito. Gênesis 12:10 diz que ele teve que descer para o Egito. Então sempre que uma pessoa deixa o lugar que Deus a colocou, presta atenção, sempre que Deus deixa o lugar que Deus a colocou, ela pega um caminho descendente. Sempre que uma pessoa deixa o lugar que Deus a colocou, ela pega um caminho descendente. E aí nós vemos as ações de Abraão enquanto ele estava no Egito. Em primeiro lugar, no Egito, que representa o mundo sem Deus, a maneira vã de viver. Lá ele mentiu sobre Sara, Gênesis 12, do verso 12 e 18. Ele mentiu sobre Sara, dizendo que ela era o que dele? Irmã e não mulher. E ele, o que ele faz ainda? Ele encoraja ela a cometer o mesmo pecado, Gênesis 12, 12. Ele encoraja ela a mentir também. Ele se torna o quê? Uma pessoa autocentrada. Você observa isso lá no versículo 14 de Gênesis 12. Ele se torna muito autocentrado, muito nele mesmo. Você observa o que também? Que Abraão, ele cria o potencial para que outros caiam em pecado. Você observa que deixou que o pior do Egito entrasse nele. Nós observamos também que Abraão arruinou o testemunho dele diante dos egípcios. No final você enxerga lá, ó, no verso 19 e do verso 20. Olha o que diz aqui, ó, Gênesis 12, 19 e 20. Porque disse que era sua irmã, ele mentiu. Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome e vá. A seguir, Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Ele arruinou o testemunho dele. Resumindo, aquela viagem de Abraão foi um desastre. Foi um desastre. Presta atenção, meu irmão. Nenhum fracasso precisa ser permanente na sua vida. Amém? Nenhum fracasso precisa ser permanente na sua vida. Mas eu não quero botar o holofote aqui nos fracassos de Abraão. Eu só quis criar um pano de fundo aqui, porque eu quero me deter com vocês no capítulo 13. Porque o capítulo 12, ele mostra para a gente, o comecinho do capítulo 12 mostra Abraão chegando na terra prometida, Deus fazendo promessa para ele. Depois mostra Abraão voltando para o Egito. Indo para o Egito. Uma crise se instalando e ele indo para o Egito, descendo para o Egito. Mas aqui no comecinho do capítulo 13, mostra a verdade sobre o caminho da volta dele para Canaã. Canaã é o lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Preste atenção, meu irmão. Canaã
é o lugar aonde Deus queria que ele estivesse. O lugar aonde Deus quer que eu esteja, eu tenho paz. Ele estava ali, o lugar, presta atenção, com a família dele no Egito, dividiu-se tudo, porque Sara não estava mais com ele, a família dele ficou toda estraçalhada no Egito, mas em Canaã a família dele estava junta, havia paz. Ali era o lugar da promessa de Deus sobre a família dele. Era o lugar que Deus tinha para ele e para a família dele, porque era o lugar que Deus havia feito uma promessa sobre aquela família. Existem 3 pontos sobre a verdade sobre o caminho de volta dele para Canaã. Gênesis 13, de 1 a 4 que nós lemos, no verso 1 e no verso 2, fala sobre remoção. O verso 1 e o verso 2 eu quero ler de novo com vocês, diz o seguinte: saiu, pois, Abraão do Egito, e foi para Neguebe com sua mulher, e com tudo o que possuía. Presta atenção. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e em ouro. Ele removeu a sua pessoa do Egito. Ou seja, Abraão separou-se do Egito. Ele colocou-se à distância daquele lugar. A separação é um requisito para aqueles que desejam caminhar na bênção de Deus. Separar-se do Egito, tirar o Egito dentro de si. Tem gente que não está no Egito, mas o Egito está dentro dela. O povo de Deus lá que saiu do Egito, sabe lá mais para frente o que acontece aqui? Eles saíram do Egito, mas eles tinham saudade da cebola e do alho. Porque sabe aquela coisa? Aquele tempo era tão bom, aquele tempo acontecia isso, porque aquele tempo, irmão, presta atenção, saia do Egito e viva o hoje na sua vida. Viva o hoje na sua vida. Olha o que Deus tem feito na sua família. Olha o que Deus tem feito na sua casa. Olha o que Deus tem feito ao seu redor. Olha o que Deus tem feito. Deixe de viver o passado. Deixe o passado com o museu, que o museu faz muito bem isso. Viva o hoje na sua vida. Abraão, o que ele fez? Ele separou-se do Egito. Ele colocou-se à distância daquele lugar. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, olha o que diz: portanto, saiam do meio deles, e separem-se, Hebreus capítulo 12, verso 1, Hebreus capítulo 12, verso 1, olha só o que diz: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Agora presta atenção aqui que o escritor aos Hebreus coloca: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Ele continua: e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Presta atenção. O Egito atrapalha, meu irmão. O passado atrapalha. O passado atrapalha. Você precisa deixar o passado de lado. Você precisa deixar o passado de lado. Amém?
Amém? Ainda falando sobre remoção. Abraão, o que ele fez? Ele trouxe com ele as suas posses do Egito. Ele removeu as suas posses do Egito. Ele não permitiu nada do que era dele ficasse lá. Ele não permitiu nada do que era dele ficasse à disposição daquele sistema perverso. Ele trouxe tudo com ele. Ele levou tudo que ele tinha para o lugar que Deus deu para ele. Ele não deixou nada do que ele tinha à disposição daquele lugar. Irmãos, quantas vezes nós não estamos desperdiçando os nossos tesouros? Os nossos tesouros. Vou falar agora das nossas finanças. Com coisas lá de fora, que não trazem, que não edificam a nossa família, que não abençoam a nossa família. Sendo que nós poderíamos muitas vezes investir na nossa casa, investir no reino de Deus, investir em pessoas, mas está investindo em coisas que não fazem nenhum sentido. Nós precisamos entender. Presta atenção. Precisamos entender que nós somos mordomos. Repita assim como eu sou. Repita com vontade, irmão. Você está com medo de mim? Eu sou um perfeito mordomo. Amém. Eu lembro do filme do... Quem assistiu Batman já? Quem assistiu Batman? Ninguém assistiu Batman? Eu sou desse planeta? Lembra do Alfred? Tinha tudo à disposição dele, mas sempre se colocava como perfeito mordomo. Perfeito mordomo é aquele que tem tudo à sua disposição, mas sabe que tudo aquilo não é dele, é do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Primeiro lugar, envolve remoção, envolve remover, sair, deixar para trás as coisas velhas. Presta atenção, tudo aquilo que fica para trás são coisas. Tudo aquilo que fica para trás são coisas velhas. Nós temos que parar de amar as coisas velhas. Ai, gostando das coisas velhas. Olha lá à frente. Sabe por que muitas vezes você não avança? Porque você ama tantas coisas velhas. Recordação é uma coisa. Presta atenção, recordação é uma coisa. Recordar é uma coisa. Agora, apego. Vem cá. Nós temos que olhar para frente. Olhar para o alto. E avançar para aquilo que está adiante. Caminhar para frente, porque Deus tem coisas grandes e poderosas para você, para sua casa e para sua família, em nome de Jesus. Deus tem coisas poderosas para você. Deus tem coisas grandes e poderosas. Você precisa andar, olhar para frente e avançar em nome de Jesus Cristo. Amém? E olha que me chama a atenção. Sabe, irmãos, considerando a ira do faraó, que o faraó ficou bravo com Abraão, hein? O que era para ter acontecido com Abraão? Gostou do barulhinho? Irmãos, isso me mostra uma coisa. Isso me ensina uma coisa. Considerando a ira do faraó, ainda Faraó autorizou Abraão sair do Egito com tudo que ele possuía. Isso me ensina que
Deus me desse aquilo que nós merecíamos, nós não estaríamos aqui hoje. Mas a graça de Deus sempre nos trata com amor e segurança. Por isso nós sempre temos a oportunidade de recomeçar. Deus está nos dando hoje a oportunidade de recomeçar. Deus está te dando hoje a preciosa oportunidade de recomeçar. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você não olhou para a sua vida e você falou assim: se eu tivesse a oportunidade de recomeçar hoje. Se eu tivesse a oportunidade de recomeçar. Meu irmão, Deus está te dando uma oportunidade poderosa de recomeço hoje. De você parar de reclamar, de você parar de olhar para trás e de você falar assim: eu vou recomeçar hoje. Deus está te dando uma poderosa oportunidade de recomeço hoje. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Amém. O que você vai fazer? Eu vou partir para a conclusão. Eu vou continuar essa mensagem à noite. A parte 2 dela vem à noite. Tem mais dois pontos para compartilhar. Se você puder acompanhar nós online, nós vamos continuar à noite. Se você quiser estar aqui presente, temos algumas vagas ainda. Você procura o Morim, dá o nome para o Morim, ele coloca o seu nome para o culto à noite. Ou você pode nos acompanhar online. Mas eu quero orar com você aqui. Talvez você esteja aqui hoje e você está preso no passado, irmão. Acorrentado. Sabe o que o acorrentado faz? Imagina você tem uma corrente aqui e você quer andar para frente, mas você fica assim, ó. Sabe o acorrentado tentando andar para frente? Ele não vai porque ele está acorrentado. Só que, como Abraão, está todo mundo aqui, ó, esperando ele, e ele está aqui, porque ele está preso no passado. Irmão, quero te falar uma coisa. Jesus Cristo já tirou essas correntes de você. Você pode caminhar livre hoje. Você pode recomeçar. Você pode zerar o odômetro. Você pode andar livremente hoje. Você pode recomeçar. Você pode ser abençoado com a sua família. Deus te dá essa oportunidade hoje. E o que eu preciso fazer? Você precisa romper com o passado. Você precisa hoje romper com o passado, porque enquanto você não romper com o passado, você será um escravo do passado, e escravos não podem andar para frente, porque escravo só vive preso. Agora, enquanto você romper, você vai andar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai evoluir, você vai, meu irmão, você vai voar para longe, junto com a sua família, com a sua casa. Vixe, ninguém te segura. Mas você precisa de romper com o passado. Qual área da sua vida você precisa romper com o passado? Para que você possa recomeçar hoje. Deus quer começar uma história nova na sua vida. Deus quer começar uma história nova na sua vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. O pessoal da banda.